nosso Alerta Portugal, o Dr. Manuel Nobre Correia, advogado, muito boa noite. E também a doutora Lúcia Mittermeier Saraiva, boa noite, que está cá hoje como consultora técnica no projeto Justice Initiative do IAC. Exatamente. Dr. Manuel, percebermos aqui uma questão que parte dos nossos telespectadores podem estar a colocar-se em casa. Estamos a falar de um detido que é português, mas que está detido no Brasil. O que é que acontece a partir daí? Bom, evidentemente que tem a ver com uma questão de jurisdições. Quais são as jurisdições competentes? Nós, tratando-se de um crime que seja praticado por um português exclusivamente no Brasil, se o Brasil não tiver na sua lei de processo a previsão da sua competência para lidar do crime, que obviamente tem, a jurisdição portuguesa aceita competência para julgar uma pessoa por um crime praticado no estrangeiro, nos termos do artigo 22, se não estou em engano, do Código de Processo Penal. Ainda que tenha uma ligação a Portugal também, porque viajou para cá. Já lá vamos, estamos por partes. Agora, depois a questão que aqui está é aquela que é prevista no artigo 22, número 2, ou seja, crime parcialmente praticado no estrangeiro, mas também com atos de execução relevantes para efeitos de determinação da competência jurisdicional para o julgamento deste crime, para o conhecimento do crime, que não tem que ser necessariamente julgamento, para a instrução, etc, etc. Temos aqui uma questão em que parte do crime é cometido no Brasil, parte do crime é cometido em Portugal. E como é evidente, para não se haver aplicação do princípio ne bis in idem, que impede que a pessoa seja julgada duas vezes pelos mesmos factos, tem que se estabelecer qual é o foro competente. A questão é que eu presumo que tanto o Brasil como Portugal reclamem competência. Nós reclamamos competência porque terá sido aqui, em Portugal, terão sido praticados os últimos atos de execução deste invocado crime, que, como disse a colega Lúcia Saraiva, será o crime que aqui está em causa, será um crime de tráfico de pessoas, que é um crime punido pelo Código de Processo Penal, na vertente de tráfico de menores, ou seja, quem alojar, facilitar, transportar menores para fins de exploração. Pode ser exploração sexual, mendicidade, extração de órgãos ou adoção, que parece que é aquilo que é indiciado pela vossa peça. A vossa peça indicia que, portanto, será nesta segunda vertente do artigo 160, número 2 do Código Penal, ou seja, tráfico de pessoas humanas, neste caso menores, para efeitos de adoção. Que é um crime punido com alguma severidade, uma moldura bastante severa no Código Penal português, portanto, na forma simples é de 3 a 10 anos, e na forma agravada, quando alguém faz disso o uso profissional, ou seja, retira proveitos financeiros disso, ou quando usa um meio violento para coagir a pessoa, o menor a ser transportado, seja subtração, seja qualquer outra coisa, é punido com 13 a 12 anos de cadeia. A questão que aqui se levanta não é sobre o enquadramento penal disto, evidentemente também haverá aqui uma associação criminosa, porque são crimes em que há concurso real, ou seja, porquê? Porque associação no sentido em que haverá, pelo que eu depreendi da vossa peça, mais do que uma pessoa envolvida. E havendo mais do que uma pessoa envolvida, já existe um crime de associação criminosa, porque existe um conjunto de pessoas que se concertam para a prática de um ilícito penal. Portanto, isto aqui configura a prática de dois crimes. Um crime de tráfico de pessoas, ou 4, consoante o número de crimes que foram identificados, porque é um por cada um dos menores, mais um crime de associação criminosa. Portanto, concertarmos esforços no sentido de prossecução da prática de um crime. Agora, retornando à questão inicial. Portugal ou Brasil? Diga. Em Portugal ou Brasil? Onde é que será? Em Portugal ou no Brasil, sim. Isto pode alterar alguma nomenclatura, mas em termos de proximidade, é muito grande a proximidade entre o enquadramento legal do sistema brasileiro e o português. O que é que acontece? Eu diria que isto é um crime bipartido entre Portugal e o Brasil. Parte dos atos de execução são praticados no Brasil, de execução do ilícito penal. São praticados no Brasil. Da falsificação, do registro como sendo feito. Falsificação do registro, a barriga de aluguer, de um ponto de vista que até tem que duvidar da legalidade, tudo aquilo, portanto, o pagamento para a obtenção, que eu não sei se no Brasil é permitido, sei que cá não seria tão simples. E depois o transporte ilegal do bebê, que se inicia no Brasil, mas que se consome, na verdade,
o crime acaba de ser consumido em Portugal. Portanto, Portugal acaba ou não, não é? Porque podia ser uma lugar de passagem. trânsito, como disse a colega, exatamente. Nós não sabemos isso, mas do ponto de vista, quando há a entrega do bebê a alguém, há já a consumação do crime. Neste Portanto, caso quando foi se entregue ao inicia, cônjuge que está em Portugal. Ou seja, iniciou-se e concluiu-se. Portanto, com este enquadramento, aquilo que eu poderei dizer é que nós consideramos competentes, os nossos tribunais consideram-se competentes para julgar. Mas provavelmente os tribunais brasileiros também se consideram competentes para julgar. E se o indivíduo estará preso, detido no Brasil, com alguma segurança eu poderei dizer que será a jurisdição brasileira que prevalecerá. Porquê? Porque então Portugal tinha que fazer um pedido de extradição, mas esse pedido de extradição poderia perfeitamente ser negado, visto que o crime foi praticado parcialmente no Brasil e que, de acordo com a jurisdição brasileira, é competente para julgar esse crime. Portanto, teria que haver uma sentença da parte dos tribunais portugueses. Não poderiam acumular atenção, não poderá ser nunca ninguém julgado no Brasil por um crime, ser condenado eventualmente, e depois voltar a ser julgado pelo mesmo crime em Portugal. Percebe? Isso é um princípio jurídico básico, o princípio de bis in idem, que impede que as pessoas sejam condenadas pelos mesmos crimes em dois lugares diferentes. Portanto, eu diria que, havendo um conflito de competência, neste caso seria a competência onde a pessoa está detida, seria a jurisdição brasileira. E esta pergunta pode ser para os dois, porque ambos trabalham em direito. Como é que a justiça portuguesa está a trabalhar para tentar encontrar formas de parar este tráfico, este lado rentável que pode trazer? Isto é, evidentemente, este crime em particular é um crime que, embora não esteja vai estar proximamente dentro da lista de prioridades da Procuradoria-Geral da República. Como sabe, existe uma programação a nível de preocupações do Estado com categorias de crimes, com tipos de crimes, que vem do Ministério da Justiça. E depois isto é transposto para a prática por quem é titular da ação penal, que é o Ministério Público. Eu penso que este crime de tráfico de pessoas, bem como outros crimes conexos, não relacionados com menores, mas sim com migrantes e imigrantes, auxiliar à imigração ilegal, utilização de trabalho ilegal, etc., etc., vão estar, por força daquilo que é o enfoque mediático neste tipo de crimes, a entrar no topo das preocupações com a política criminal portuguesa, e isso provavelmente o Ministério Público vai refletir nos próximos anos nas indicações que dão esse tipo de preocupação. Mas para já não era um crime que fosse dos mais evidentes nesse aspecto. Aquilo que eu lhe posso dizer e nós estávamos muito bem apetrechados no que dizia respeito à questão dos migrantes e imigrantes, no que dizia respeito ao tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, para fins de mendicidade, para fins de exploração sexual. Exploração sexual e mendicidade eram até as coisas mais tradicionalmente existentes em Portugal. A importação de mulheres para a exploração sexual nas casas alternas e noutros tipos de estabelecimentos do género é tradicional aqui em Portugal. Também era tradicional a entrada de famílias, e nós todos nos lembramos da mendicidade com a utilização de bebés, que era feita nos semáforos da cidade de Lisboa, não há tanto tempo. Pois houve, obviamente, uma certa atenção da parte das autoridades policiais e até puseram cobre a isso com alguma celeridade, 3 anos, 4 anos. E depois nós temos aquilo que nunca deixou de existir, mas que é mais raro, que é a exploração de menores para estes fins de adoção. É permanente e existe, mas não é com tanta intensidade que chama a atenção. Mas tem aumentado, e daí essa preocupação do Ministério Público? Desculpa? E a minha pergunta é se tem aumentado, e daí essa preocupação. Eu não conheço a estatística dos últimos anos, mas penso que é uma coisa que existe com alguma constância. O problema, a questão aqui é que se não houver qualquer tipo de amplificação mediática deste tipo de situações, as preocupações, eu estou a dizer agora, a fazer aqui uma crítica implícita, as preocupações não é uma estatística de tal maneira alarmante que chama a atenção do Ministério Público para dar particular enfoque a esta situação. Claro que nós temos esta questão de tráfico de menores, do 160 do Código Penal,
tradicionalmente refere-se ao tráfico de menores por exploração e mendicidade, não para a adoção, que existe, mas não é assim tão frequente.